Não podemos nos postar de forma diferente. Nós somos os patrões, tanto dos deputados federais quanto dos senadores. Eles nos devem explicação, eles nos devem trabalho, eles nos devem progresso. Estão lá para quê? É o segundo congresso mais caro do mundo, o brasileiro. Verdade. E eu soube, com tristeza, que há 8 anos o Brasil gasta mais do que arrecada. E hoje eu tive, olhando por curiosidade, o impostômetro que tem lá no centro de São Paulo, e de janeiro a maio, o Brasil já arrecadou em impostos, taxas, tributos, emolumentos, 1 trilhão e 54 bilhões de reais em 5 meses. 1 trilhão e 54 bilhões. Se eu te disser aqui quanto custa o Congresso por ano, você cai de costa. Eu tenho o número aqui. O Estado é pesado, né? O Estado é pesado. É uma máquina pesada e deficiente. E que trabalha em benefício próprio. Eu costumo usar essa expressão, Brasília é a feira do rolo. Não dá para chamar de outra coisa. Conheço Brasília, hein? Já estive lá, por isso eu posso falar. E quando eu estava na ativa, tinha fonte lá dentro do Planalto. Tinha um militar lá que era da segurança presidencial. Então eu sei muita coisa que acontece lá dentro que a imprensa não divulga, que fica ali nos bastidores. Ora, não pode ser assim. Aí vem aquela história, né? Governo do povo para o povo. E conversa mole. Um país que ainda tem metade dos endereços residenciais sem saneamento básico. Verdade. Metade da população vive sem saneamento básico. Você morou em Cotia, Barjão, que a gente conversou? Morei. Para quem é fora de São Paulo, Cotia é uma região aqui da Grande São Paulo, quase que interior, bem perto aí da rodovia Raposo Tavares, que cruza o estado de São Paulo. Você estava falando de saneamento básico, Barjão, aqui na cidade de Cotia, do lado de São Paulo. Aqui, 80% da cidade, porque a cidade é grande, tem muitas regiões de bairros rurais aqui também, do lado de São Paulo. 80% não tem saneamento básico, ainda está na base da fossa séptica aqui, aquela fossa. Não tem saneamento básico na cidade de Cotia. Então, mas sabe por que não fazem obra de saneamento básico? Porque não dá voto. Não aparece, né? Está lá no chão, debaixo do chão, é subterrâneo. Então não dá voto. Beneficia as pessoas, mas não dá voto. Agora, como eu disse outro dia, você faz um viaduto que liga nada a coisa nenhuma, pô, tá aí, pronto. Olha o viaduto que ele fez. Como a ponte estaiada lá, que ela fica na cara do estúdio da Globo, aquela ponte liga nada a coisa nenhuma, pô. Passa um carro por hora naquela ponte. Você tem estranho, ideia? né? Imagina a fortuna que custou aquilo. Aquela ponte é enorme, é imensa. Não é? Então, eu vejo também com tristeza que não se faz nada pelo Rio Tietê, pelo Rio Pinheiros, que recebe esgoto da cidade de São Paulo, onde tem 20 milhões de pessoas. Pô. Na capital, estou falando, não é no estado. 20 milhões de pessoas, pô. E recebe esgoto desde Piratininga, não é isso? Isso, exatamente. Então, antigamente, eu sou de uma época que o Tietê era navegável. Tanto é que eu praticava remo no Tietê. Hoje eu não passo nem perto, porque eu tenho medo de contaminar com alguma coisa. E é um rio imenso. Né? A nascente do Tietê ainda está preservada. A nascente. E lá em Barra Bonita ainda está preservado também, que é onde tem aquela comporta. Sim. Eu estive lá e ainda o Tietê lá ainda é de água transparente, de boa qualidade, tem peixe, tudo mais. Agora, quando ele se aproxima de São Paulo, são aqueles milhões de toneladas de lixo, de esgoto, tal, que é jogado. Olha, para você ver, o Brasil é o 4º maior produtor de plástico do mundo. E dessa produção enorme,
só 5% é reciclado. O resto, esgoto, rios. Olha a Baía de Guanabara, o que é hoje. Na Baía de Guanabara são despejadas também milhões de toneladas de esgoto, de lixo. Você vê aquele monte de garrafa boiando. Sabe, já matou a fauna, agora vai acabar com a flora também. Tudo isso deveria ser olhado com mais cuidado, porque amanhã eu já estou com 70 anos. Então, eu já vivi a maior parte da minha vida. Que idade eu tenho? Eu tenho os anos que me restam. Mas eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu quero um país melhor para eles. Eu já passei pelo cão aqui nesse país, mas nunca desisti de lutar por ele. Mas eu tenho filhos e netos, eu quero que eles tenham uma qualidade melhor de vida. Eu quero que eles tenham mais segurança, mais saúde, mais transporte. E nós estamos andando na contramão. Bom, não vamos entrar nem no assunto segurança e saúde, porque aí a gente fica a noite inteira aqui. Mas, João, você diria para mim que você é uma pessoa nacionalista ou não? Se é que... Não, eu sei que é ruim ficar colocando títulos, peças e tal, mas como é que você se define? Patriota. E eu vou te dizer por quê. Em boas fases da minha vida, eu tive condições de viajar para qualquer parte do mundo que eu quisesse. Conhecer qualquer lugar. Eu tinha essa facilidade. Sabe o que eu fiz? Eu fui conhecer o meu país. Eu já andei em buracos do Brasil. Eu estou falando de Caatinga, Sertão. Você não tem ideia o que é esse país. Aliás, é de uma grandeza tal que não seria exagero dizer que são vários países dentro de um país. Por quê? A fala é diferente, os costumes são diferentes, a culinária é diferente. Então, é de uma grandeza extraordinária. Então, eu fui conhecer o meu país. Eu tinha curiosidade de saber como um sertanejo vive, como no nordestino da Caatinga, que é um lugar complicado de ir. Eu andei até de carroça, para você ter uma ideia. Como é que o nordestino da Caatinga sobrevive com aqueles capotes de couro, aquele chapéu de couro e tal, andando no meio de cactos a cavalo para caçar alguma coisa? Ou então para tocar 3, 4 vaquinhas que ele tem. Então, eu fui conhecer tudo isso além dos lugares bonitos, lógico. Fui conhecer as praias, fui conhecer aquele delta maravilhoso que nós temos no distrito de Pendências, no Rio Grande do Norte. Eu fui conhecer o Brasil. Eu não me preocupei em ir para a Disneylândia tirar foto com o Pato Donald, pô. Porque isso é status para publicar na rede social. Eu não estou preocupado com isso. Eu queria conhecer o chão que eu piso. Então, eu posso falar do Brasil com propriedade, porque eu fui conhecer. Eu fui conhecer a história, a origem, e foi quando eu tive a surpresa de saber que os chineses nos descobriram 100 anos antes dos portugueses. Por quê? Mas eu fui atrás de informação, eu fui pesquisar. Porque eu amo o meu país, então eu posso ser rotulado como um patriota. Esse seria o rótulo perfeito para o jornalista Barjão de Mello. Barjão, teve um período na história do Brasil que você acredita, com a sua experiência que você tem, você passou por vários governos, não é? Teve algum período na história do Brasil que pareceu que a coisa ia fluir e que ia se tornar um grande país, ou esse momento nunca existiu? Existiu. Na sua opinião? Na minha opinião, existiu, e eu vivi essa época, que foi a época do regime militar, do governo militar, que chamam de ditadura, mas não foi ditadura coisa nenhuma. Quem fala isso não sabe nem o que está falando. Nunca tivemos uma ditadura no Brasil. Nunca. Nunca. E dizer que os militares eram ditadores é uma grande mentira.
O que eles fizeram de bom foi dissolver essa porcaria desse Congresso. Porque ele não ajuda nada, só atrapalha. Tem um custo enorme. É uma feira do rolo. Conclusão, aqui não servia para nada. Então dissolveram o Congresso. Isso não é um ato típico de ditador. Até porque não restringiram a liberdade do povo. O povo circulava na rua normalmente, passeava, viajava, trabalhava, com muita segurança, inclusive. Que era uma época que você andava na rua a qualquer hora do dia ou da noite. Sem risco. Não tinha assalto, não tinha sequestro, nem se falava naquela época. Eu posso até te dar uma informação interessante para corroborar o que eu estou dizendo. Se não fossem os militares, nós não teríamos usina hidrelétrica, sabia disso? As usinas elétricas, embora já defasadas, já um pouco ultrapassadas, mas ainda é quem gera a energia para o país inteiro, todas foram construídas, todas, hein? Foram construídas pelos militares. Ora, tenta imaginar hoje se a gente tivesse na luz de vela. Seria complicado. Que grande obra algum governo fez depois dos militares? Você vê o Rodoanel? É uma palhaçada o Rodoanel. Até hoje não está pronto. O Roubanel? O Roubanel. Ah, não, desculpa, é Rodoanel. Desculpa, eu errei. Até hoje não está pronto. Isso é brincadeira, pô. Meu amigo, eu tive 3 construtoras, eu sei do que eu estou falando. O Rodoanel é uma palhaçada, é uma vergonha. Eu, se fosse governante, eu teria vergonha. Você pode reparar que entra governo, sai governo, troca governo e não sai do lugar. Quando terminarem o Roubanel, já vai estar esgotada a capacidade dele. Porque hoje a parte que está pronta já está saturada. Tem momentos que você pega o Rodoanel lá que para como se fosse uma avenida. Ô, Bajão, deixa eu colocar uma pimenta aí nessa história aí. Agora nós vamos. O negócio está esquentando aqui. Você que está no canal João Ruth, muito obrigado. Vai dando seu like, vai chegando. Estamos com 44 minutos falando com o jornalista Barjon de Mello. Ele já revelou a idade dele, 70 anos de vida. Já passou por várias situações aí no jornalismo, já entrevistou, já contou histórias horripilantes, que eu sei que tem histórias aí do passado que você acompanhou, ganhou até prêmio por conta disso, não é, Barjon? Mas agora eu vou colocar um negócio que você pegou agora é o momento que a gente está vivendo. A gente já passou pela Amazônia, já falou de índio, já falou de chinês vindo aqui há 100 anos antes de 1500, 1400. E agora é o seguinte, Barjon, você tocou numa história aí que eu vou pegar agora você, hein? Atenção, se segura na cadeira, Barjon de Mello. É o seguinte, é o que o pessoal fala, tá? Eu vou trazer o que o pessoal fala e pergunto para você. Você falou, eu perguntei a respeito, não teve um período na história do Brasil que parecia que a coisa ia decolar? E aí você lembrou, então, a Revolução, não é? A partir de 64, que foi a Contra-Revolução, enfim. Isso. Não é? E o que acontece? Mas nessa época também não existia a questão, inclusive foi nesse período que grandes empresas de construção surgiram. Não havia também desvio de verba, por exemplo, na construção da Imigrantes, naquela época, construção, o que mais na época que construiu? Itaipu, enfim, as hidrelétricas, que você lembrou muito bem, que foram construídas aí no período do regime militar, mas não tinha também desvio de verba? Não foi nesse período que Andrade Gutierrez, não lembro mais das empresas, Mendes Júnior, lembra da Mendes Júnior? Não existia desvio de dinheiro também? Olha, João Ruth, é bem possível que sim, porque o dinheiro contamina, seduz e encanta o ser humano. E vivemos num mundo tipicamente capitalista, onde o dinheiro é que manda. Então, se eu disser para você que não houve, eu estaria faltando com a verdade.
Mas também não posso afirmar que houve. Eu posso dizer para você que é bem possível que tenha havido. Porque é muito dinheiro que envolve essas grandes obras. É muito dinheiro. Então, no meio de bilhões, se eu tirar 10 milhões, não faz diferença nenhuma para a obra. Até porque as construtoras, e isso eu posso afirmar com conhecimento, as construtoras sempre colocam uma gordura no custo dos projetos. Essa gordura, normalmente, ela é absorvida ou por corrupção ou por alguma eventualidade no decorrer da obra. Normalmente, ela atende às duas coisas. Essa gordura vai um pouco para a corrupção e um pouco para eventualidades, imprevistos, etc. Então, eu acho que é bem possível que tenha havido desvio, sim. Eu só não posso provar. Porém, a história nos mostra, e isso está na internet para quem quiser ver também, que o nosso último presidente militar, ele morreu pobre. Pobre, pobre, pobre. No sítiozinho que ele tinha, onde ele vivia com a paixão dele, que era o cavalo dele. Então, eu acho que se houve alguma corrupção, não foi generalizada. Deve ter sido pontual, ou por gente de baixo da presidência, ou talvez por um possível presidente militar corrupto. É possível. Mas não posso afirmar isso. O fato é que eles fizeram. E o militar tem uma grande competência para fazer. Quando eu estive visitando esse delta que eu te falei no Rio Grande do Norte, lá no distrito de Pendências, eu peguei uma estrada que levava nessa direção. De repente, a estrada estava interrompida com uma pista só para passar. Então, passamos muito devagar. Quem estava construindo a estrada? O Exército. Meses depois, eu fiquei sabendo que a estrada estava concluída. Uma estrada bonita, moderna, que liga Natal ao Rio Grande do Norte. Na época era uma estrada nova, né? Então, eles têm grande competência. Os militares são capazes de muitas coisas. Inclusive, eles estão agora, porque eles têm verdadeiros gênios na corporação. Gênios mesmo. Gente altamente qualificada. O estudo é muito forte, né? E É difícil muito... de entrar, né? Sim, sem dúvida. Eu tentei, não consegui, para você ter uma ideia. Eu queria ser militar, não consegui. Mas os militares agora firmaram, isso eu vi o documento hoje. O comandante-geral das Forças Armadas encaminhou um ofício ao ministro desembargador Fachin, presidente do TSE, citando o nome dos oficiais que estarão acompanhando a apuração das urnas eletrônicas. Mas são todos altamente especializados em mecatrônica, eletrônica, informática. Os caras são. Nossa, o currículo dos caras assusta. Assusta. E o Fachin teve que aceitar isso na marra, porque se ele não aceita, ia ficar um pouco desagradável para ele. Ele ia ficar numa saia justa danada. Então, teremos militares altamente qualificados para a apuração das eleições deste ano. Eu achei isso fantástico. Achei isso fantástico. Agora, meu amigo, o ser humano é passível de encantamento, de convencimento, e, infelizmente, isso leva, muitas vezes, à corrupção.
Isso é típico do ser humano. Aliás, a corrupção vem da história. Né? Na época de Nero já existia corrupção. Porque Nero era homossexual, isso a história fala claramente, e ele pagava pelos melhores, vamos chamar de bofes, ele pagava os melhores bofes de Roma para que viessem dormir com ele. Ora, isso é uma corrupção ativa. É um modelinho de corrupção ativa. Então você vê que isso vem desde a corrupção vem desde os primórdios da humanidade. Não é uma coisa que o Brasil inventou, que o governo brasileiro inventou. A história diz que teve uma pessoa, né, Barjon, que aceitou tantas moedas de prata, eu não lembro agora a quantidade, né, para entregar um ser humano maravilhoso, não é? Que foi uma corrupção também, né? Entregou o Senhor Jesus Cristo por tantas moedas de prata, a corrupção, né? Isso há 2022 anos atrás, né? Não é mesmo? É. Barjon, oi. Você está falando da questão da contra-revolução, do governo militar, a gente entrou nesse assunto, e tem uma coisa que eu não poderia deixar passar os 53 minutos agora de conversa com o jornalista Barjon de Mello aqui no canal João Rutti. Petróleo, olha só. Você lembrou que o regime militar foi o que, aliás, começou antes, mas depois foi consolidando a questão da prospecção de petróleo, a questão da Petrobras, enfim, fez um gigante fantástico que é a empresa Petrobras, não é? Um patrimônio nacional, uma coisa fantástica. Depois, obviamente, o governo tem grande parte da Petrobras ainda, mas está pulverizada a outra parte em ações, enfim, e até no exterior, não é? O que é que você acha, Barjon? O próprio presidente Biden conversou com o presidente Bolsonaro, essa notícia veio esses dias, pedindo para que a Petrobras pudesse aumentar a produção de petróleo bruto, justamente porque os Estados Unidos estão com um problema lá de alta de preço de petróleo por causa da questão Rússia e Ucrânia. Pergunta que eu faço para você nesse sentido é o seguinte: a Petrobras, Barjon de Mello, na sua opinião, ela deve voltar a ser, se fosse possível, né, estatal do governo, ou tem que vender a Petrobras, na sua opinião, como jornalista de 70 anos de caminhada? João Rutti, na minha opinião, a Petrobras deveria ser privatizada. E eu explico por quê. Primeiro, porque o governo não tem vocação gestora, vocação empreendedora. O governo não tem que ter empresa. O governo tem que fazer governança, que é muito diferente. E nem isso sabe fazer direito. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a Petrobras é cabide de emprego. Isso é sabido. É cabide de emprego. Os cargos lá são negociados em troca de apoio. E é outra máquina estufada, inchada de gente. Tem um custo operacional altíssimo em função de cargos que nem precisariam existir, a bem da verdade. Ela é rentável? É. Ela está tendo, este ano, recordes históricos de bilhões de dólares. Verdade. Isso por quê? Porque nós somos autossuficientes em petróleo. Tem muita gente que não entende isso. Fala, pô, nós somos autossuficientes, por que a gasolina está tão cara no Brasil? Por que o óleo diesel está tão caro? Simples. Na verdade, o petróleo que a Petrobras extrai é um petróleo mais pesado do que o Brent, que é negociado grandemente no mercado internacional. Inclusive é commodity. Esse petróleo mais pesado não permite que a Petrobras refine, embora ela não tenha essa capacidade,
não permite que ela refine para produzir petróleo, óleo diesel e gasolina. Então, o que acontece? Ela tem que vender esse óleo mais pesado, que é utilizado para outros fins, e importar petróleo leve, que é o Brent. Aí ela consegue equilibrar a produção. Mas, mesmo assim, o Brasil só tem 9 refinarias de petróleo. 9. Tínhamos 10. Mas teve um ladrão aí que deu uma refinaria nossa para a Bolívia. Então, nós ficamos com 9. Essas 9 refinarias também não dão conta da produção. Então, o que acontece? Nós temos que comprar o excedente, aquilo que ela não consegue produzir, nós temos que comprar já produzido. Então, a gasolina, o diesel, vem para cá em dólar. Por isso que os preços são regulados em dólar. Isso é uma lógica fácil de entender. Agora, qual seria a saída para isso? Primeiro, construção de usina. Atualização e modernização das atuais, das 9 em funcionamento, das quais só 5 são da Petrobras, hein? Das 9. 4 são privadas, 5 são da Petrobras. Modernização das usinas para que elas aumentem a capacidade de refino. Construção de novas refinarias. Porque nós temos uma reserva extraordinária de petróleo. Mas não podemos nem retirar o tanto que poderia ser retirado, porque não há capacidade de refino. E o nosso petróleo, por ser mais pesado, não alcança a cotação do Brent no mercado internacional. Então, nós já levamos uma desvantagem aí. Aí tem que comprar para abastecer o mercado, para não haver desabastecimento, temos que comprar gasolina e óleo diesel a preço internacional, a dólar, preço do dólar. E mesmo assim, batendo recordes de dinheiro, né, de arrecadação, enfim, não é? Mesmo assim, com toda essa problemática. Desde que começou a ser monitorado o lucro da Petrobras, quando venderam, porque o governo ainda tem 52% dela. O governo é majoritário na Petrobras. Então, ela vendeu 48%, o governo vendeu 48%. São de investidores estrangeiros. Mesmo assim, a capacidade dela teria que ser melhorada. O petróleo que ela extrai não é o ideal para refino de gasolina e óleo diesel. Não é. Então, teria que fazer uma conta de chegar, sabe? Teria que fazer uma conta de chegar para que acabasse isso. Agora, tem um aspecto que influi muito no modus operandi dessa companhia, da era PT para cá. Foi a politização da companhia. Hoje a companhia atende interesses políticos e não do país. Você acha que essa problemática, além claro, da circunstância internacional, da guerra e tudo mais, Ucrânia, Rússia, você acredita que essa atuação nos preços que está acontecendo atualmente, está acontecendo uma gerência política nisso? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, porque há um grande interesse em satisfazer os investidores estrangeiros. Uma companhia extremamente rentável, a hora que for colocada para privatização, quanto vai valer essa empresa? Os 52% que ainda são do governo. Quanto vai valer isso? Então, é uma maneira de valorizar para depois dar paulada. Mas isso é uma jogada que está sacrificando o país inteiro. Está alimentando uma inflação estúpida que não era para estarmos vivendo isso. O nosso cenário econômico é muito desalentador, porque não precisava nada disso. E como nós somos um país que não tem ferrovias, tudo é por meios
modais, rodoviários, o que acontece? O óleo diesel dá uma paulada nos preços de tudo, porque a despesa do caminhoneiro, os fretes, são repassados para os produtos. Então, isso é aquela conta que vai, sabe, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, chega na prateleira para o consumidor. E o consumidor que paga isso. Então, eu não acho isso justo. Por isso que privatizar a Petrobras seria muito bom, porque acabaria essa influência política. Não pode ter política dentro de uma empresa. Não importa qual ramo ela seja. Mas deveria acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos, Barjom, quando o governo americano ele fatiou as empresas lá do Rockefeller, né? Porque se privatiza, mas fica na mão de um só, é meio estranho, né? Sim, não, o monopólio também é desastroso. Qualquer tipo de monopólio é inconveniente. Então, claro, deveria ser devidamente fatiado e com cuidado, porque você vê hoje, os Estados Unidos não tem uma petrolífera do país, do governo, que o governo opere. Os Estados Unidos vai muito bem, obrigado. Eles estão enfrentando dificuldades agora por causa dessa guerra estúpida que não tem cabimento da Ucrânia e a Rússia. Se não fosse essa guerra, os Estados Unidos estava muito bem, obrigado. O americano não dá bola para gasolina, nunca deu. Tanto é que eles lá têm aqueles motores V6, V8, tranquilo, aquelas caminhonetes imensas, aqueles carros com motores potentes. Nunca foi problema para eles. Agora eles estão sentindo. Sim. Agora estão começando a falar em carro elétrico. Né? $5 o galão lá, se não me engano, tá a média. Tá 5 e pouco o galão. Isso dá comum, né? Dá comum, porque a extra está bem para cima. Então você vê, o país não tem que ter empresa. Eu acho que isso gera corrupção, gera gestão de interesses pessoais ou de suprapartidários. Então, o governo tem que se isentar de empresa. O governo não tem que ter empresa. O governo tem que fazer governança e, mesmo assim, com muita consciência, enxugar essa máquina pública, que é uma máquina pesada, deficiente. Você vê, em 5 meses o Brasil arrecadou 1,54 trilhão e não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Aí o que ele faz? Há 8 anos arrecadando menos, gastando mais do que arrecada, aí vai aumentando a dívida pública, porque ele lança títulos no mercado para fazer dinheiro, mas amanhã tem que resgatar esses títulos. Esses títulos têm um vencimento. E com juros, correção monetária. Então, isso tudo vai fragilizando o nosso sistema econômico. Essa fragilidade não vai aparecer hoje. Essa fragilidade vai aparecer daqui a 10 anos. Tanto é que algumas contas nós já estamos pagando por conta de 14 anos de desgoverno que nós tivemos aí, que arrebentou o país. Você vê que o potencial da Petrobras, no caso, é tão grande que ela estava praticamente quebrada. Verdade. Quando aquela anta foi empichada. E deixa eu fazer um parênteses aqui, não esquece dessa, mas os investidores americanos que foram atingidos por causa disso que você vai falar agora, lá a justiça funciona. Entraram na justiça e receberam indenização porque perderam dinheiro com a Petrobras e foi rápido, hein? Em menos de um ano, a turma recebeu milhões e milhões de dólares que saiu daqui. Fecha parênteses aí. Mas lá a justiça funciona, né, meu amigo? Lá a justiça funciona e eu não quero nem falar disso porque a nossa justiça está uma esculhambação tão grande, que dá desgosto de ver, ouvir e falar. Mas, voltando ao potencial da Petrobras, é tão grande que saiu aquele governo desastroso de esquerda, está aí, ó, ela está mostrando lucros, os maiores lucros da série histórica, desde que começaram a monitorar isso. Você lembra do Shigeaki Weki? Lembro, claro.
Então, se já que eu tenho um vídeo no canal João Ruth, que ele fala a respeito da Petrobras, muito legal, e ele fala assim que a piada que tem no mercado de petróleo é a seguinte, que existem três bons negócios, ele fala, né? Três bons negócios. Uma empresa petrolífera bem ajustada, uma empresa petrolífera que mais ou menos ajustada e a Petrobras. São três bons negócios. É uma piada que rola no meio desse pessoal aí. Não é? Mas é. Você imagina a potência. Petrobras é uma mina de ouro. É uma mina de ouro. Mas não pode ficar na mão do governo. Tem que acabar com a política dentro dela. Indicação para cargo. Tem que acabar com isso. Sabe, deputado tem que parar de fazer rolo. Só te apoia se você me der um cargo tal, na empresa tal. Tem que acabar com isso. Por quê? Essas indicações, essa politicagem, faz com que entre gente sem qualificação. Verdade. E a falta de qualificação se traduz em ineficiência, em retrocesso, talvez. Então, isso é uma coisa que tinha que acabar. Só pode acabar se o governo abrir mão de todas as empresas que hoje ele detém, se não majoritariamente, pelo menos participação acionária. O governo tem que sair fora. No começo você falou do Canadá. Você falou que tinha um amigo em comum com o Silvio de Freitas. Eu acho que eu conheço esse amigo. É o Nobre. É o Nobre, né? É o Nobre, que lá do Canadá, que também a gente conhece aqui. O canal João Ruth está... Alô, Nobre, se estiver assistindo, está devendo uma live comigo para falar das coisas do Canadá aí. A pergunta que eu faço, Barjão, agora, 1h08 conversando com o Barjão, jornalista Barjão de Melo. O papo está livre, o papo está solto aqui no canal João Ruth. Vai deixando seu like, vai participando, você que está assistindo ao vivo e no gravado também, tá? Barjão, a gente está falando de socialismo aqui no Brasil, né? Essa coisa toda que veio e que estão querendo voltar aí, essa questão aí de ideologia de gênero, a coisa da questão dessa revolução cultural que está acontecendo desde lá antes, eles preparando o terreno e tudo mais. Eu fico me perguntando o seguinte, Barjão, o Canadá é um país socialista hoje, não é? Por que no Canadá algumas coisas dão certo com o socialismo lá? Ou estou errado? Aí cabe uma observação. Na verdade, o socialismo é um modelo de governo. Porém, ele foi para trazer para o Brasil, para a América do Sul, ele foi distorcido e se tornou comunismo. Um comunismo muito parecido com o da Coreia do Norte, com o da China, aonde a cúpula detém todo o poder. A cúpula é senhora de tudo. O resto é resto. Esse é o pensamento comunista. Agora, o socialismo puro, como nós temos, por exemplo, no Canadá, ele visa o bem-estar geral. Ele trabalha pelo povo. Ele faz pelo povo. Até porque lá, se não fizer, cai fora. Cai fora, porque lá fora a coisa é diferente, viu? Tem a Câmara dos Comuns lá, não é? Que fica trabalhando essa questão, né? O primeiro-ministro e tudo. Eles monitoram tudo. Então, o que acontece? É um país que oferece qualidade de vida, oferece uma saúde decente, transporte decente, moderno, de baixo custo, oferece oportunidade de trabalho. Você ouve falar em dificuldade no Canadá? Não ouve. Você ouve falar em inflação no Canadá? Não ouve. O Canadá passa por cima dessas marolas que atingem, às vezes, até o mundo. Ele vai embora. Você vê num outro formato, o Reino Unido. O Reino Unido lá está com a monarquia lá, mas lá o povo tem alimentação, tem saúde, tem transporte, tem segurança. E a lei lá funciona. Como no Canadá também funciona.
A nossa lei funciona? Não. Ah, mas aqui é democracia. Tá. Não importa o que seja, tinha que ser democracia, tinha que funcionar. A lei tinha que funcionar. Nós temos uma Constituição cuja última versão foi promulgada em 1988. Portanto, ela tem que Ulisses ser respeitada. Guimarães. Isso. Ela não pode ser atropelada, como está fazendo o terceiro poder no Brasil. Eu Não sei o que você quer pode. dizer. Não pode nem citar o nome desse terceiro poder, não tem Não problema posso. aqui. Eu não posso, porque eu posso até prejudicar, corro o risco de prejudicar até você. Mas esse terceiro poder, que eu acho que todos entendem bem o que é, né? Esse terceiro poder está atropelando a nossa Constituição e está se desfazendo moral e materialmente. Porque eles estão em confronto com eles mesmos, eles confrontam o executivo, eles confrontam o legislativo, eles hoje se intrometem em questões. Eu falei, pô, daqui a pouco eles vão estar fazendo divórcio, vão estar fazendo formal de partilha para herança, porque eles estão se metendo em questões que, como se a primeira instância e a segunda instância não existisse. Então, isso é um demérito para as outras instâncias, cuja competência está lá. Embora houve uma covardia lá no Congresso Nacional também, em algumas situações que não tomaram partido dos próprios congressistas, né? Houve uma covardia lá dentro que eu vou te contar também, não é? Mas o Congresso, meu amigo, o Congresso é uma coisa que eu não posso nem definir aqui, porque eu falaria tanto palavrão que aí, com certeza, o teu canal seria banido do YouTube. Eu não posso definir o Congresso de uma forma educada, porque aquilo é um nojo, aquilo é uma lata de lixo, que eu não estou generalizando, existem raras exceções, mas raras, porque a maioria, aquilo é uma ratoeira, um negócio assim, é um negócio impressionante. Eu estou falando em Congresso, Câmara Federal e Deputado e Senado. Eles ali são máfias que ficam discutindo os próprios interesses deles. Não fazem nada pelo Brasil. Traem seus parceiros. Tá? São traíras, são falsos. Contam mentiras em entrevistas. Eu estou cansado de ver deputado falar abobrinha em entrevista. Estou cansado, eu sei que é mentira o que o cara está falando. Dá vontade de ir lá onde ele está e dar um chacoalhão no cara. Mas eles falam, como eles falam mentira nas campanhas eleitorais também. Então, você vê, precisaria mudar muita coisa para o Brasil voltar para o eixo. Muita coisa. Bajão, nós estamos com 1h14. Vamos encaminhar aqui para os finalmente, encerrando, já caminhando para o final. Obrigado você que está aí direto aqui, acompanhando o canal João Ruth com a conversa aqui com o Bajão de Mello, jornalista, 1h15. O pessoal que está assistindo no gravado também, muito obrigado. Ô, Bajão, depois você vai falar o seu canal também no YouTube para a turma seguir você, os seus comentários lá, você que é um cara polêmico num bom sentido também, né? Ele é muito polêmico. Não, falar a verdade, poxa vida. Quem fala a verdade agora é polêmico? Não é possível um negócio desse. Não é? Isso, exatamente. Ô, Bajão, eleições 2022. Rapaz, mais uma vez, o Brasil parece que está caminhando para uma... Já está, né? Polarização de novo. É mentira para cá, mentira para lá. É a guerra das narrativas agora na internet. Parece que o pessoal gostou da internet da eleição passada, né? E agora está aquela guerra de narrativa. Pesquisa para cá. Hoje, ouvindo o trabalho, o pessoal que me assiste no trabalho, viu, Bajão? Deixa eu mandar um recado aqui para o pessoal. Alô, Francisco, um abraço para você. Acompanha o canal João Ruth, vendedor Francisco. Também o pessoal lá, o Pedro, que me acompanha no canal João Ruth, muito obrigado. O Rubens me acompanha no canal, todos os vendedores
lá da empresa da Super Comfort Sofá, fazendo a propaganda aqui, um abraço, eles acompanham o canal João Ruth. Hoje teve uma confusão, no bom sentido, nós estávamos discutindo justamente eleição. Então, é a polarização. É igual esse quadro aqui que está no canal João Ruth. Eu não quero dizer que você é esquerda e nem é direita, nada disso, mas só um exemplificando. Dividido, polarizado. Eleições de 2022, você citou agora os militares que vão, num certo sentido, tentar acompanhar aí a eleição das urnas e tudo mais. Bajon, caminhando para o final, é o seguinte, a expectativa sua para as eleições agora de 2022. Nós estamos num quadro bem importante na humanidade, não é? Questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, gente morrendo lá inocente. Poxa vida, que tristeza, não é? Nós temos aí a questão da problemática da... Como é que eu falo produção, o nome? Não pode falar o nome do negócio? Do bichinho lá da China, entende? Da questão toda. Impactou. Já está se arrastando, Bajon, mais de 2 anos esse negócio. Saiu do laboratório, não saiu, enfim. Isso afetou a gente. Afetou o nosso pão nosso de cada dia. Sem dúvida. Afetou os Estados Unidos. Pessoal preocupado com o galão de gasolina. Europa, preocupada com o gás que está chegando, ainda está chegando lá na Europa, embora o francês lá, o Macron, disse que, por debaixo do pano, conseguiu que o gás natural chegasse até a França. Quando aperta o calo, Bajon, aí não tem essa. Apertou o calo, já começa o próprio Biden também querendo justificar a questão do SWIFT bancário, que já está deixando algumas negociações, enfim. E Brasil? Eleições de 2022. Qual a sua perspectiva para essas eleições? O que é que o brasileiro vai esperar? Se é que pode esperar, né? O que vai acontecer? O que você acha que vai caminhar o Brasil? Eu tenho uma convicção. Eu acho que a esquerda não vai ganhar as eleições. A esquerda está extremamente desgastada junto à opinião pública. Houve uma quantidade enorme de fatos, vídeos, documentos que circularam pela internet que queimam completamente o candidato de esquerda. Eu, particularmente, não acredito em pesquisa. Eu não acredito. Ontem mesmo a TV falou no noticiário, na pesquisa do Datafolha. Às vezes eles entrevistam, nós temos 220 milhões de habitantes, eles entrevistam 2.800 pessoas. Ora, eu acho que é uma amostragem muito pequena. Eu tenho visto o nosso atual presidente ser muito bem recebido no Nordeste, que era um colégio eleitoral imenso da esquerda, já não é mais. Eu tenho visto vídeos da rejeição que o candidato de esquerda está sofrendo nos lugares para onde ele está se deslocando para fazer campanha, fazer palanque. O pessoal não está deixando em alguns lugares. Em Porto Alegre não deixaram ele nem sair do ônibus. Foi aquela caravana de puxa-saco, né, para prestigiar tudo mais, ele não conseguiu sair do ônibus. Santa Catarina ele também não conseguiu fazer discurso. Em Recife ele não conseguiu fazer discurso. Quer dizer, mas o presidente atual chega e faz. Eu acho que isso nos dá uma pequena conotação de preferência. Ao menos de simpatia, de aceitação. Vamos ouvir o que ele vai falar. Isso já é interessante. Então, eu noto pequenos detalhes que me fazem crer que a esquerda, com a graça de Deus, não terá sucesso. Você sabe que a América do Sul inteira está na mão da esquerda, né? Pois é. O que era conspiração não é mais, né?
Na América do Sul, o único país de direita é o Brasil. Mas eu creio firmemente, eu tenho essa convicção, e a não ser que me surpreenda muito, mas eu tenho convicção absoluta de que a direita vai ganhar as eleições. E as pesquisas? UOL, Globo, CNN, Não acredito, não confio. Folha de São Paulo? Não, Datafolha é brincadeira. Datafolha, se botar meu nome lá, eles são capazes de me botar em terceiro lugar na preferência. A Datafolha faz qualquer negócio. A Datafolha não merece crédito nenhum. Nenhum. E já faz tempo isso. Já faz tempo que eles não merecem crédito. Mas as pesquisas estão sendo manipuladas. Eu não sei se você sabe, mas o partido de esquerda, que está concorrendo à presidência, tem um exército de internautas só plantando notícias favoráveis a eles, claro, e desfavoráveis para o outro. Quando eles pegam alguma coisa que pode ser usada contra o outro, então eles fazem aquele derrame de mensagem. Mas eles têm um exército. Eu estou falando de coisa de uns 500 internautas, tá? Mantidos pelo partido. E eles fazem uma enxurrada de notícias, quando não falsas, tendenciosas. E isso mostra para mim que eles estão com uma perna quebrada. Mostra um certo desespero. E as aparições do candidato de esquerda têm sido desastrosas. E o último bastião, Barjon, o último bastião que seriam as urnas, hein? O último bastião, que seriam as urnas? No sentido de que é ali que vai se contar. Como é que vai ficar? E porque lembra do Biden? Vamos lembrar do Biden? Opa, vamos lembrar dos mortos votando? Vamos lembrar da votação pelo correio? Uma coisa absolutamente inimaginável. É verdade. Não é? Mas, olha, eu acho o seguinte. Como eu vi esse documento hoje do comandante-geral das Forças Armadas, diretamente para o Fachin, o desembargador, presidente do TSE, como eu vi esse documento, eu fiquei mais tranquilo, porque a apuração vai ser monitorada por gente altamente qualificada. Embora nos testes tenham aparecido 200 falhas de apuração, em testes realizados. Mas é claro que com o Exército em cima, ou melhor, com as Forças Armadas em cima, porque aí tem gente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Com as Forças Armadas em cima, eu acredito que eles corrijam em tempo essas falhas e talvez a gente tenha uma apuração melhor do que a passada. Porque nas passadas, né? Nas passadas houve rolo, teve rolo. Teve muitos problemas. Teve. A gente viu os vídeos e tudo mais, embora não deram muita importância para isso, mas erros assim primários, né? De gente apertando um botão e saindo a foto de outro, uma coisa muito estranha. Não é? Mas eu lhe digo uma coisa, meu amigo. O Brasil é verde e amarelo, nunca será vermelho. Isso eu aposto. Eu aposto, porque o brasileiro não aceita isso. Os poucos que ficam puxando o saco, falando da esquerda, de comunismo, de regime comunista, tá? Sabe, é ator da Globo, sabe, é um povinho que foi feita uma lavagem cerebral, porque eles apoiam um comunismo que eles nem sabem de onde nasceu. Quem inventou isso foi Karl Marx. Mas ele inventou o socialismo, que hoje o comunismo é uma distorção grotesca do que era o socialismo. E o socialismo já era visto com reservas. Mas o comunismo, como tem na Coreia, como tem na China, é inaceitável.
Cuba, exatamente. É inaceitável isso. O brasileiro não vai aceitar isso nunca. Uma tristeza que está acontecendo com a Venezuela, né? A Venezuela acabou, né? Acabou. Puxa, um país tão maravilhoso. Você se lembra disso, obviamente, quem acompanha o canal João Ruth, as misses que ganhavam as eleições, os concursos de Misses Universo, era tudo na Venezuela. Você lembra dessa época? Lembro, opa. Venezuela. Olha, você vê, por exemplo, a Argentina quis pôr de novo a esquerda no poder. Tá lá, a Argentina está quebrada. Ela está quebrada. A Argentina está, inclusive, correndo o risco de dar um calote geral nas dívidas públicas dela. E na dívida externa também. Ninguém empresta mais dinheiro para a Argentina. A Argentina está insolvente. Não quiseram pôr a esquerda lá? Está aí, ó. É o que o comunismo faz. O comunismo planta desgraça por onde passa. Essa é a grande verdade. O comunismo é um regime que só beneficia a cúpula, mas ninguém. O resto é enganação. Nós tivemos aí 13 anos de governo de esquerda. Acabou com a pobreza no Brasil? Acabou com a miséria? Acabou com a fome? Acabou com a bandidagem? Acabou nada. Acabou com o tráfico de droga? Nada. A ONU diz que quer acabar até 2030. Quem? A ONU diz que quer A acabar ONU? com a pobreza. A ONU. Ela precisa me ensinar como. Porque eu fico curioso para saber como. As 17 diretrizes lá da ONU até 2030, com a rapaziada lá, o pessoal lá da canhota diz que vai acabar com a pobreza. Não sei como. Eu vou mostrar um negócio para você aqui, Bajon. Não sei se... Ó, se você não gosta, eu não gosto desse autor. Não me mostre esse livro, porque eu fico... Indo mais com um livro com capa vermelha. Você pode Olá, falar... vou pôr até o óculos para ver direito. Não tem problema nenhum, mas me ajudou bastante, tá? Inclusive, a gente perdeu ele esse ano, se não me engano, né? Se não me engano, a gente perdeu ele. Ó. Tá certo? Então, é assim, né? Esse aqui falou muito a respeito disso, viu? Da turma aí da esquerda, do comunismo, de como é que esses caras conseguiram colocar suas garras no governo e tudo mais, né? Que é o Olavo de Carvalho e tal, que fala muito justamente a respeito disso também, que você fala da esquerda e tudo mais, de tomar o poder por meio da educação, não é isso? Tomar o poder por meio das artes. Você citou aí esse pessoalzinho das artes, né? A galerinha, não é? Então, o Olavo de Carvalho fala muito a respeito disso. 1h29, Bajon. Agora sim, vamos caminhar para o final, né? Apesar de que na televisão, então, a maneira de falar estourou o tempo, né? Porque aqui vai embora. Mas, olha, muito obrigado, Bajon, pela conversa que a gente teve aqui no canal João Ruth, viu? Obrigado, pessoal que entrou no chat, mandou recadinho também. Vai ficar aqui no canal João Ruth. Quem não assistiu, assiste de novo, vai para frente, vai para trás. No canal João Ruth tem uma tesourinha, pessoal, embaixo, que você pode cortar os melhores momentos e jogar lá no seu canal, não tem problema nenhum. Quem inventou isso foi a plataforma YouTube. Você vai lá, usa a tesourinha, quer falar mal? Você pega a tesourinha e fala mal. Ou fala bem, você pega a tesourinha, corta as melhores partes, que são os cortes, né? E aí você joga no seu canal, transmite aí pela sua rede social, enfim, você está aberto, está livre para poder fazer isso, porque a plataforma oferece essa questão tecnológica. Bajon, muito obrigado. Bajon de Mello. Me fala o teu canal, Bajon, você está lá ativo? Como é que está a situação do seu canal? Sim, o canal está ativo e o canal chama-se Estado de Alerta Real. Okay. Estado de Alerta Real. E quem quiser prestigiar com a presença, com acompanhamento, aí acompanhar a nossa dura estrada aí, porque falar a verdade no Brasil é complicado, mas se quiserem acompanhar, está lá, Estado de Alerta Real, com muito prazer, todos serão muito bem-vindos. E eu agradeço pela oportunidade da gente falar desse país maravilhoso, falar desse povo maravilhoso, e a oportunidade da gente exaltar tudo que tem de bom nesse país, mas também o que precisa ser feito
para o bem do país. Né? Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a você, meu amigo João Ruth, Obrigado. e a todos que nos acompanharam aí. E fica aqui meu abraço, meu carinho a todos, com o desejo de breves, ótimos dias. Amém, assim seja.